cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre literatura e a estreia de um escritor com seu primeiro romance de suspense. Ou seja, vamos saber como é se lançar no mundo das letras e principalmente num mercado que é concorridíssimo e complicado para os iniciantes. Por que complicado? Porque de um lado estão os consagrados e de outro os iniciantes tentando a visibilidade. Os que conseguem vender, vende muito bem e tem projeção internacional. E para quem está iniciando? Bem, para quem está iniciando, apenas no primeiro livro o caminho parece ser longo. Exige não somente escrever um romance, como é o caso do Diário Serial, mas também acertar na distribuição ou então passar de mão em mão entre conhecidos, amigo dos amigos, enfim. Este é o caso do nosso convidado de hoje, Igor Castro, jovem escritor que se encantou com Santa Catarina e por Florianópolis e decidiu usar a capital catarinense como cenário para sua história ficcional. E agora o engenheiro elétrico de formação se aventura pelo mundo das letras. Se você sempre foi apaixonado pelas letras, por que decidiu cursar engenharia elétrica? Boa noite, Igor. Obrigado por vir ao Cidadania. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma honra, um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, a literatura sempre foi um hobby meu. Foi algo que eu tinha como paixão. E, sinceramente, eu nunca pensei em levar isso como uma profissão. Porque eu faço isso por prazer, porque eu gosto. Então, eu sempre tive algumas histórias na minha cabeça que eu gostaria de desenvolver, que eu pude levar adiante, pelo menos uma delas. E depois que eu me formei em engenharia elétrica, eu consegui levar ao papel uma dessas ideias e hoje é o livro que está lançado aí pela editora Dracaena, no Diário Serial. E o Diário Serial você começou a escrever já há bastante tempo? Quanto tempo você levou para finalizá-lo? Bom, o Diário Serial levou 6 meses para ser totalmente escrito e revisado. É uma história que eu tinha na minha cabeça desde 2008. Eu sempre pensava como seria escrever uma história sobre um serial killer, principalmente em Florianópolis, que é a cidade que eu morava, e da ótica dele. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por vilões. Eu sempre achei os vilões personagens muito mais completos do que os heróis, muito mais complexos também. Então eu queria escrever uma história baseada no ponto de vista deles. Então, a partir de 2008, eu comecei a imaginar como que seria. E quando eu me formei na engenharia elétrica na UFSC, eu comecei a trabalhar de casa no ano de 2010 e tinha um pouco de tempo livre. Então, pensei, por que não levar essa minha ideia para o papel? E comecei a escrever 1 hora por noite, depois passei para 2 horas, até que quando eu comecei a embalar, eu parava de escrever 4, 5 horas da manhã. Você começa o livro, aliás, o Igor começa o livro com um ponto interessante, até porque ele vai lidar com isso na história, né, no suspense, que é a morte. Ele começa fazendo um exercício em torno da morte. Fazer um exercício em torno da morte exige você fazer uma pesquisa, né, acima de tudo. Você partiu suas pesquisas a partir de onde? Bom, primeiramente com experiências pessoais, né? O que eu via na televisão, o que eu li. Então, algumas coisas me marcaram bastante, assim. Algumas analogias que eu lia de que tem preconceito em alguma coisa, tem exclusão social em alguma coisa, mas no final das contas, todos nós temos uma coisa em comum, que é o nascimento e a morte. Então, meu livro, ele trata dessa segunda parte, né? Que é todas as pessoas são iguais perante a morte. Então, são de coisas que eu li a respeito, que eu consegui assistir na televisão, alguns filmes, outros livros,
Então, toda a minha influência foi baseada nisso aí, nessas minhas experiências. Dá para perceber que você está preocupado em escrever um livro com um estilo muito comercial. Tanto é que você está ali tendo como modelo dois escritores que, digamos, são assim os papas para vender livro, né? O Stephen King e Dan Brown. Uhum. É por aí que você quer continuar escrevendo as tuas histórias? Olha, duas coisas neles que me chamam muito a atenção é a forma como o Stephen King consegue passar suas histórias, que de um certo modo são histórias meio malucas, que ele trata de sobrenatural e com um suspense muito forte, mas a maneira que ele consegue passar essa história dele eu acho muito interessante. E o Dan Brown, a forma dele prender um capítulo ao outro. Não deixar o leitor abandonar o livro, fazer ele continuar até o final do livro, se possível de uma vez só, ligando um capítulo ao outro, deixando sempre um gancho no final de cada capítulo para o leitor ter que ir no próximo capítulo para descobrir o que aconteceu no final do anterior. Essa é a técnica do suspense, exatamente, né? Que funciona não só na literatura, mas vai funcionar muito e perfeitamente no cinema, né? Isso. Você vai assistir um filme, as cenas vão meio que se amarrando, né? Uma coisa à outra. E Florianópolis, por que você se encanta por Florianópolis? Eu amo Florianópolis, assim como amo Blumenau também. Eu fui criado aqui em Blumenau, morei 11 anos aqui, depois fui para Florianópolis, morei 8 anos lá. E são duas cidades que eu adoro mesmo. Florianópolis eu achei que para o desenvolver da trama seria um cenário um pouco mais comercial, vamos dizer assim. Porque é uma cidade bastante turística, que atrai muitos turistas na época do verão, né? E é a época onde se passa o meu livro. Então, Florianópolis como pano de fundo foi a minha escolha. Tá. Você já está pensando, Igor, em fazer um outro livro e já tem definido a temática, ou você ainda está trabalhando muito em torno dessa sua obra aqui na